4:13, alguém quer ler? Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pois é, mas aí a gente vê gente que é só perdoado, não regenerado, que posta esse versículo e alguns outros. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um dia minha tia postou carne e cerveja. Foi esse versículo. Eu tenho vergonha de fazer um negócio desse. Deus é tão bom, ó, que não falta cerveja e carne. Eu falei, tia, só não tem vergonha de mostrar isso não. Posso todas as coisas. Não, esse é outro. Como é que é? Não, posso todas as coisas não é. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem a cerveja. Olha que vergonha. Posso todas as coisas que me fortalecem. Aí posta vídeos obscenos com o ser pulando para fora, de biquíni. A pessoa foi regenerada, gente? Não foi não. Que a mulher de Deus, o homem de Deus, tem discernimento para fazer as coisas. Pode usar biquíni? Pode. Pode usar maiô? Pode. Mas não precisa ficar postando, ainda mais com o versículo evangélico. Você quer o quê com isso? Desnecessário, deselegante, é feio. E aí, o 8:37, Romanos 8:37, nós já lemos? Leia alguém, Romanos 8:37. Benefício de ser regenerado. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Pode ler o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o pivô. Lê o 39 para completar. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí entra a questão que eu estava falando do filho. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Isso inclui filho, isso inclui esposa, inclui neto. Deus tem que ser a prioridade das nossas vidas, sempre. Porque... Mateus 10:37 é a resposta específica para isso aí. Qual? Mateus 10:37. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Perfeito, pastor, a sua colocação que, né, às vezes a pessoa pode pensar que a irmã está falando demais. Mas, porque eu não tinha referência, mas a vida inteira eu aprendi que Deus, né, vem em primeiro lugar. Essa é uma das portas que tem que ser aberta para o Espírito Santo de Deus nos fecundar. Se você está com o coração fechado, amando seu filho mais do que a Deus, ele não vai te fecundar. Você não será regenerado. Ah, mas é uma coisinha de nada. Não é, não tem coisinha de nada. É a Bíblia, é a palavra. É o que tem que ser. Ah, mas Deus é ruim, quer ser em primeiro lugar. Ele é Deus. Ele é que tem que ser adorado, não filho, não marido, não emprego, não carro. Pode falar, irmã? Essa palavra aí também é o maior mandamento da palavra, né? Sim, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Era isso? É só isso.
Todo mundo aqui conhece os 2 mandamentos, né? Que é os 2 maiores mandamentos, né? Não, Jesus veio, unificou os 10 em 2 só. Amar a Deus e ao próximo. Pronto, acabou. Às vezes tem dificuldade de conseguir atingir os outros mandamentos, porque não conseguimos, muitas das vezes, obedecer os 2 primeiros. Se obedecer os 2 primeiros, fica mais fácil obedecer os outros. Sim. E mais a porta fica aberta para o Espírito Santo fazer morada e crescermos, né, na presença do Senhor. Bora lá então, para deixar um tempinho para a aula. Então, já falamos da graça, do conhecimento, do comer na mesa, do mundo. Agora nós vamos falar um pouco ainda da tricotomia, que eu quero entrar na regeneração, porque são 2 regenerações. Sabia? Está pensando que é só ser perdoado? Pensando que é só ser regenerado? Também, mas tem outra regeneração, a regeneração cósmica, que é um evento escatológico. Mas antes de falar sobre isso, vamos lembrar da tricotomia regenerada. Lembra que eu falei no início que o espírito adâmico que rege a vida de quem não é regenerado? Só que quando a gente é regenerado e o Espírito Santo gera uma nova vida em nós, a gente volta lá para o início de Gênesis. Alguém abre Gênesis 1:26? Olha que coisa magnífica! Gênesis 1:26. Pode. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o resto que se move sobre a terra. Aí a gente vai se ater na parte A. Porque é assim, um versículo tem parte A, B, C e às vezes até D. A parte A é quando é a primeira frase, a parte B é a frase seguinte, a frase C é a terceira frase, entendeu? Vamos nos ater somente na parte A. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e tal, aí pecou, teve aquela confusão toda, foi expulso do paraíso, veio a dor, veio as ervas daninhas, e quando eu encontrar com Adão eu vou cobrar dele, porque a luta lá no quintal para manter tudo bonito e produzindo, poderia ser sem tanta erva daninha, sem tanto bicho, tem tanta coisa, mas enfim. Aí Adão, o pecado de Eva e Adão, meio que não frustrou, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas não era aquilo que Deus havia sonhado para nós. Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele tinha um propósito com aquilo, né? De irmos avançando. Só que o pecado de Adão e Eva meio que bloqueou o que viria. Mas o que Deus faz? Deus envia o seu Filho para morrer por nós, não só para perdoar pecados. Jesus não morreu só para perdoar pecados. Aí está o grande boom da história. Porque quando Deus manda Jesus para nos restituir a vida através do Espírito Santo, Ele faz uma nova conexão com o que foi quebrado lá no Éden. Adão e Eva, os que foram gerados, já não era mais imagem e semelhança de Deus, porque o pecado atrapalhou tudo. Aí vem o Espírito Santo que nos regenera. A tricotomia, lembra? Espírito, alma e corpo. E nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. É bom? Não é perfeito? Aí, para alimentarmos essa imagem e semelhança de Deus, o que nós temos que fazer e o que nós não podemos fazer? Não responda, cada um pensa aí contigo. O que a imagem e semelhança de Deus permite que o meu corpo, sob o domínio do Espírito Santo, na minha alma, que vai refletir no meu corpo, o que meu corpo pode
ser realmente a imagem e semelhança de Deus? Não precisa responder. E aí a gente volta aos trilhos que Deus projetou para nós. E parou por aí? Não. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e pela Bíblia a gente sabe que vai acontecer muitas coisas, você já parou para pensar o que vai acontecer com você? Comigo? Cada um já parou para pensar? Se Cristo não veio apenas perdoar pecado, se Cristo não veio apenas nos regenerar e ficarmos aqui nessa mesmice, o que vai acontecer? Quando acontecer a regeneração cósmica. Mas o que é regeneração cósmica? Não aconteceu a regeneração espiritual? Fomos regenerados, mortos para o pecado, nascemos de novo. Quando acontecer a regeneração espiritual e cósmica, será um evento escatológico, um evento futuro, que assim como nós fomos restaurados espiritualmente, todo o mundo, como nós o conhecemos, também passará por uma regeneração. Pensa que parou? Não. Mas aí, mundo regenerado, cósmico, eu regenerado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Abre lá Mateus 19, 28. Pensa que é pouca coisa? Porque nós estamos vivendo o presente pensando no futuro celestial, não é? Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós... E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 de Israel. Leu 29 também. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes, tanto herdará a vida eterna. Amém. Então, olha só a promessa. Quando acontecer isso, o mundo já passou por uma regeneração cósmica. Lembra quando Jesus foi crucificado, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo? Houve terremoto, o mundo sacudiu. Imagine ele na volta. Está pensando que vai ser um terremotinho qualquer, Mabel? Vai ser uma renovação, uma regeneração cósmica. O mundo, como nós conhecemos, não vai ser o mesmo. Se na morte e ressurreição aconteceu, o sol virou noite, ficou escuro. Houve terremoto, temor. Mas o que fala? A lua, né, com sangue. Imagine na volta dele. Não vai ser só um terremoto. O mundo todo vai passar por uma transformação cósmica, que quem não tiver sido regenerado espiritualmente, ainda que esteja morto, não vai dar certo não. Sabe por quê? Porque depois vem o julgamento. Aqui a Bíblia nos fala, ó, o pastor leu. Olha só, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que em verdade vos digo que vós, quem é esse vós? Nós, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, essa regeneração aqui é a cósmica, não é a regeneração espiritual nossa. Presta bem na pontuação do texto. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós
responsabilidade. O mundo regenerado cosmicamente, nós regenerados espiritualmente, julgaremos. Aí a pessoa fala, não, mas não pode ficar julgando, não. Pode sim. A Bíblia diz que eu vou julgar as 12 tribos de Israel, não vou analisar o seu comportamento. A pessoa fala, mas está julgando. A Bíblia diz, Deus fala, não julgueis. Até que ponto você entendeu o contexto do julgar e não julgar? Né? Para cima de mim? Ah, para! Não julgueis para não ser julgado. Aí fica só nesse versículo, né? Tá, mas e o resto? Você já entendeu da regeneração, do novo nascimento, da regeneração cósmica? E nós sentaremos lá a julgar as 12 tribos de Israel? Mas nem todo mundo vai sentar lá. O perdoado vai estar lá no cantinho, no mofado. Agora, quem foi regenerado, vai estar lá. Vai receber coroa, vai receber galardão. E o reino será instaurado na terra. Missionária Janete, Perfeito. esse não julgar, no caso, nós vamos, quem for regenerado estiver lá para julgar, já está lá com ele para poder julgar. Mas esse não julgar, para que não seja julgado, é ainda hoje, agora, aqui, quando nós tomamos a carne, que estamos sujeitos a pecar a qualquer momento. Entendeu? Então, hoje, eu creio, essa palavra eu entendo assim. Hoje, aqui ainda não temos direito de julgar. Porque a Bíblia fala, não julguei para você ser julgado. Porque mesmo me diz que você julgar, será julgado também. Porque hoje, nós nessa carne que ainda, antes de ser arrebatado, a gente está sujeito a pecar. Então, às vezes, a gente julga e amanhã a gente está cometendo o mesmo erro. Então, mas acontece que quando essa pessoa julga, eu não estou falando do mundano que está julgando o outro, eu estou falando do regenerado. Estou falando dos crentes mesmo. Não, mas o crente que não foi regenerado, se ele está julgando, ele está em pecado. Então, mas aquele que está julgando... Se foi regenerado, ele está julgando, vendo a situação para corrigir, ele não está julgando e será julgado como pecado. Não, mas Estou errada, pastor? O senhor quer fazer uma colocação? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Porque o mundano usa muito isso. Não julgueis para não ser Não, mas a julgado. Bíblia fala sobre isso, né? Que não é para julgar, Mas a Bíblia gente tem não o ser texto e o julgado. contexto, irmã. Né? Leia para você entender. 1 Coríntios 6, 3 e 1 Pedro 4, 17. 1 Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que havemos... 1 Pedro 4, 17. Depois João 7, 24. Coríntios É os 6, textos 3. para contestar. 6, 3. Aí pronto, respondeu a pergunta da irmã e o que eu tinha falado. Pode? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Pronto, não precisa falar mais. 1 Pedro 4, 17. Porque esse lance, irmã, de ficar falando, não julguei para não ser julgado, isso é coisa de ímpio, que não quer ter Depois João 7, pecado 24. exposto. Já foi, né? 1 Pedro 4, 17 e João 7, 24. Leia. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E o primeiro começa por nós, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Pronto. Ô, pastor, O que é a justiça? Alguém sabe dizer o que é a justiça? irmã missionária Janete, essa questão do julgamento em si aí, seria o exemplo, posso estar interpretando o texto como uma recomendação. Se você está pronto para poder aprontar, esteja pronto para estar preparado para também, quando for ser corrigido, estar com a conduta perfeita, para que você não seja envergonhado querendo envergonhar uma outra pessoa. Poderia ser uma Essa é a recomendação? justiça. É isso aí. Então, Não por é? isso ele dá o conselho. Essa é a justiça. Porque o ímpio usa muito essa frase. Eu canso de ouvir. Quando eu vou falar alguma coisa, aí os filhos, os primos falam, mas você está julgando. Não julguei. Aí essa parte eles sabem, né? Não julga para não ser julgado. Eu falei, tá. Mas e as outras partes? Aí
Aí às vezes eu prefiro deixar de mão, porque, né? Mas E o que nós fazemos com essa palavra que está escrito na Bíblia para não julgar? Se é, no caso, a gente podemos julgar. No caso, eu entendo, se tem um irmão meu que está fazendo algo que não está dizendo com a palavra, eu posso até, diante de Deus, chegar para aquela pessoa e conversar. Não Sim. ficar de longe julgando ele com outra pessoa. Às vezes eu chego perto de outro irmão e fico falando daquele outro irmão, apontando ele. Aí eu estou julgando, mas eu acho que o certo é você ir até a pessoa e conversar com aquela pessoa. Isso aí não condiz com a palavra, isso aí vai te prejudicar se você continuar fazendo. Então, aí pode chegar perto, dar uma dica, conversar, falar com a pessoa que não está certo. Mas quando eu chego para você e aponto o erro da missionária Bela, por exemplo, eu estou apontando ela e julgando ela. Então eu teria que ir diretamente a ela e conversar com ela, no caso. Se eu conheço a palavra e vejo que ela está errada na palavra. Se a pessoa vive injustiça, como a palavra nos diz, a gente pode julgar sim. Veja bem, está vendo o equívoco aí? Tem até lei de novo. Qual é o equívoco? Julgar é uma coisa, fofocar é outra. Sim. Mas o regenerado não vai fofocar. Sim, mas quero coisa assim, se eu saio daqui e comentar um erro da Lúcia com você, não é julgamento, é fofoca. O julgar é separar entre o santo e o profano. Que é da justiça. Exatamente. Se você é estiver justiça de Deus. vivendo injustiça. Então, quando eu saio comentando, isso não é julgamento. Eu estou criando, como é que fala, dentro do código de lei, um outro negócio do código de lei fala sobre essa questão aí, que entra nessa questão. Não é julgamento. Isso aí eu estou agora, difamando a pessoa. É difamação. O julgar é separado. Agora você vê o Paulo que disse que Paulo vai escrever em 2 Coríntios 5, 5:13, ó. Mas Deus julgará os que estão de fora. Agora quem julga da igreja é a igreja. Irmã, Porque se tem autoridade diante da justiça de Deus para chegar até a pessoa e resolver. Então e qual o falar. problema resolvido? A igreja não pode julgar o mundo que julga é Deus. A igreja, quem julga a igreja é nós pela palavra. Sim. Eu não julgo a igreja, eu vou julgar o mundo. Nós que julgamos a igreja pela palavra. e essa colocação, quando eu posso estar equivocado, você pode me corrigir. Essa colocação de quando o mundano fala, cuidado, se você vai me julgar, você vai ser julgado. Porque se a pessoa cristã está alicerçado com Deus, for regenerada, ela vai falar, você está errado sim, ponto final, meu irmão, acabou, se você não se arrepender, vai para o inferno. Minha vida está diante de Deus. Por que ela faz isso? Quando ela confronta o crente assim, e o crente se recua, é porque o crente não está na postura certa diante de Deus, e sabe que não pode falar dela, porque a pessoa sabe o que ela tem para falar dele também. Ela se retrai de falar a verdade para ele, porque está com medo de ser julgada posteriormente por ele, ou melhor, está pensando que vai cometer o mesmo pecado que ele. Então por isso não tem postura diante de crente para poder falar, denunciar o pecado. Mas não é sempre assim. Por exemplo, a minha experiência pessoal, quando a minha família começa com esse... eu dou uma opinião lá sobre alguma coisa e falo, está julgando e tal. Aí eu mostro por alguns versículos, aí vejo que a contenda não vai levar a lugar algum. Aí eu me calo, entendeu? Porque não vou ficar discutindo com quem não entende. Né? É uma guerra de braço que não vai dar em nada. Até certo ponto eu falo, depois eu acho mais prudente me calar. Certo. Porque vai dar briga e não vai resolver nada. Até porque o texto diz assim, a igreja julga os crentes, o ímpio julga Deus. A gente fica isento deles lá. Mateus, está aqui Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, sereis medidos. É o que a irmã Edilza levantou a questão. Só que ela falou só o versículo 1, né? Aí traz aquela menção do Cício. Porque aí Jesus está dizendo o quê? Está referindo o quê? Está referindo essa questão do mundo. Não cabe julgar o mundo. Esse texto vai dar contexto esse texto 18. Outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o servo a Deus e o que serve a Deus. Quer dizer, então, eu não posso julgar o ímpio. Eu posso julgar a igreja pela palavra. Por isso que João vai dizer assim, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Então, vou dizer, aqui dentro da igreja, eu tenho direito de colocar a palavra e saber quem é crente e quem não é crente. Agora, lá no mundo, eu não posso entrar. O texto de Salmo 9:17 diz assim, todos os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se querem de Deus. Porém, Deus não manda julgar eles. Porque foi eles mesmo para lá, né? Eu entendi bem. Entendeu, irmã? Entendeu, irmã Antônia?
que tem outro contexto atrás desse versículo isolado. Porque logo aqui no verso 6 fala, não deis as coisas santas aos cães, né? Sim. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ler Bíblia, para não ficar com versículos isolados. Quem aqui já leu Bíblia de Gênesis a Apocalipse? E quantas vezes? Só não pode. Ninguém? Só você, pastor. E você nunca leu? Só vocês todos. Por isso que fica essas dúvidas. Porque se você lesse, você ia entender que é um contexto para dentro da igreja e é um contexto para o mundo. Por isso que é importante a gente ler, porque na mente da gente faz conexão, entendeu? É igual aquilo que eu falei no início, haja luz. Se a gente não lê a Bíblia toda, a gente vai achar que aquela palavra que Deus falou, haja luz, foi só para criar os luminares do planeta. Mas eu posso trazer aquela palavra, se eu já li a Bíblia, entendi do Espírito Santo e de outras coisas afins, eu posso trazer haja luz para dentro da minha vida. Haja luz em mim. Não, essa parte eu entendi. Eu só estava com aquela, no caso, eu sugeri aqui o versículo, porque foi o versículo que eu, desde que eu aceitei Jesus, que eu tive esse entendimento. É igual a parte de tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando você está regenerada, que você realmente está firmado na palavra, andando na verdade, e você quer tirar um cisco do olho do seu irmão, agora, quando a pessoa quer tirar um cisco, está com a trave no olho dele. Aí ele está julgando o irmão, ele está julgando o irmão com uma trave enorme no olho dele. Então ele tem que se consertar bem para depois julgar o outro. É dessa forma assim que eu estava tentando explicar. Sim, mas há muito mais coisa além de ser só perdoado. Que no caso aí será entre irmãos, né? Sim. Então, ficou decidido, ficou esclarecido? Então a justiça você resumindo a definição, você estar apto a ser corrigido? Resumindo a justiça? A justiça é quando você vive o universo de Deus. Então você é dominado pela justiça, mas não é a justiça do mundo. É o universo que abrange todas as coisas concernentes a Deus. Eu creio que... Irrepreensível. Oi? Eu sou irrepreensível. Ele entende o momento que ele possa falar e o momento que eu possa ouvir. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande justiça. Você se apta a corrigir, né? Tem pessoas que acho que ela não pode ser corrigida, só quer falar. Mas o verdadeiro cristão verdadeiramente, pelo que eu entendo, quando o pastor, que é um servo, ele é apto a corrigir com toda a autoridade, corrigir um servo, ele se abre para aquela correção, entendeu? Ele realmente vê com a correção. Então tem pessoas que não querem ser corrigidas, só quer falar. Aí a gente só lamenta, né? Porque O pastor estava falando também. A correção, né, o julgamento, no caso é com a pessoa.